Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Angela Rorô. Compasso. Vamos para mais um conteúdo? Vamos lá. Seguinte. Bom, conteúdo, como vocês já viram aí no título, me proponho a falar hoje sobre a questão de popularidade, fama e popularidade. Então, eu listei, usando alguns critérios que eu vou apresentar aqui para vocês, quais seriam os 5 artistas. Eu foquei aqui mais nas artes plásticas, mas a lista desses 5 nomes se estende tanto na questão de linguagem de produção, que às vezes até extrapolam as artes plásticas, mas o objetivo era focar mais na questão das artes visuais, das artes plásticas. E quais seriam 5 artistas mais populares, né, ao longo da história da arte. Então, antes de listá-los, vamos entender, então, sei lá, tentar passar para vocês qual o critério que eu utilizei para realizar esse top 5 dos artistas mais populares da história da arte, né? A questão de popularidade, ser pop ou não, entra aí alguns critérios para essa avaliação, e aqui deixar claro quais que eu utilizei, né? Então vamos lá, popularidade tem a ver, assim, em primeira instância, em reconhecimento, né? Então, ao longo da história, 5 artistas que foram extremamente reconhecidos, em vida ou não, né? Alguns aqui tiveram um reconhecimento póstumo, mas o fato do reconhecimento tanto pela academia, tanto pelos especialistas acadêmicos, os historiadores de arte, os próprios artistas, os críticos de arte, quanto um reconhecimento popular, né? Da parcela da população mais leiga e não tão pesquisadora e fanática pela arte. E mesmo assim, esses nomes tiveram esse reconhecimento. A gente tem também o critério de alcance, né? Então, o quão longe ou quão impactante foi o trabalho desses artistas, né? Qual foi o alcance das obras, das temáticas, das poéticas desses artistas. E acredito que essa lista aqui contemplou bem obras que são praticamente obrigatórias e quase instintivas, inerentes ao ser humano, conhecer ou pelo menos ter alguma referência das obras desses artistas, né? Aí tem a questão da relevância. Ser popular também tem que ser relevante, relevância histórica, relevância técnica, relevância no cenário artístico e social, político, na época que o artista atuou. Um ponto que eu acho crucial, assim, na construção da popularidade do artista é a sua identidade, que é outro critério que eu utilizei. Aquela obra, aquela pintura, aquela escultura que não precisa de assinatura, né? A técnica, a linguagem, a escolha das cores e o tema trabalhado, o traço, o jeito, né, do artista é tão forte, é tão pessoal, que o artista é de fácil identificação, a obra é de fácil identificação. Isso faz com que a popularidade do artista também suba, né, cresça. E por último, a questão da mídia. Para ter alcance, para ser reconhecido, enfim, para ter essa relevância nas grandes massas, eu acredito que a mídia, né, a presença do artista, do nome dele, das obras deles na mídia, seja a mídia impressa, seja a mídia na produção audiovisual, então isso conta bastante. O que quer dizer, assim, em resumo, na prática, o artista estar na mídia? Então, documentários, filmes, livros publicados, entrevistas, pesquisas, na própria música, obras do artista acabam influenciando na música
programas de televisão, vídeos, conteúdos aqui para a internet. O artista mesmo, enfim, de séculos passados, ainda vive nessas mídias. Isso faz com que a sua popularidade aumente, né? Então, reconhecimento, alcance, relevância, identidade e a presença nas mídias foram os critérios que eu utilizei para fazer essa listagem do top 5 aí de artistas mais populares da história da arte. Então, vamos começar. Em quinto lugar, a gente tem um espanhol nascido em Málaga, na Espanha. Nascimento ele nasceu em 1881 e vai falecer em 1973, que é o nosso amigo Pablo Picasso. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui a foto dele. Pablo Picasso, esse artista espanhol, precursor do movimento conhecido como cubismo, né? A vanguarda moderna, cubismo ao lado de Georges Braque. Pablo Picasso, sem dúvida nenhuma, é um dos nomes mais importantes, mais relevantes e mais impactantes, revolucionários aí do século XX, tá? Os conceitos trazidos por ele e exemplificado e demonstrado nas obras cubistas dele, são conceitos primordiais para a arte moderna, né? Então, acredito que na lista aqui, o artista de formação e com a cabeça no período moderno vai colocar o Picasso como o top 1, assim, né? É unânime a sua relevância, é unânime a sua importância no cenário artístico. E aí vamos tentar justificar um pouco o porquê da popularidade e desse reconhecimento quase que unânime entre os artistas, historiadores e críticos de arte sobre a importância de Pablo Picasso e toda a sua produção, né? Primeiro, ao meu ver, o que faz Picasso ser extremamente popular é justamente o seu caráter revolucionário, o seu caráter, a busca incessante de ruptura com os padrões estéticos de sua época, conceitos como realismo, conceitos como perspectiva, conceitos de estudo de cor, foram extremamente bagunçados pelas obras cubistas de Pablo Picasso. Então, a revolução imagética que Picasso criou e contribuiu, entregou ao mundo, né, entregou à história da arte, é de uma importância, é de um impacto visual assim imensurável, né? Então eu vou colocar aqui algumas obras do Picasso, e aí nós temos uma nova interpretação do que é arte, uma nova interpretação do que é expressividade e principalmente um novo conceito de beleza, né? Picasso ele traz a comunicação como foco da obra e rompe com todos aqueles padrões. Isso já havia acontecido no início das vanguardas modernas lá, com o próprio impressionismo, o expressionismo, mas o Picasso revoluciona de uma maneira visualmente muito impactante, né? O contraste das cores, a decomposição da forma, a fragmentação da figura, e essas imagens fortes, impactantes, emblemáticas, né? E revolucionárias para a época que ele estava produzindo, trouxe diversos questionamentos a respeito de o que é beleza, qual a função da arte. A arte ela precisa comunicar, mas ela comunica a partir de qual estética, de qual proposta visual. Então, a primeira item aí que justifica a popularidade de Picasso é que a sua obra ela não passa despercebida. Você pode achar feia, você pode achar diferente, você pode achar, como posso dizer, até infantilizada, né? Mas fato é que ela é marcante, é uma identidade visual única, rompe com qualquer padrão que nós tínhamos em mente de beleza, de perspectiva, de composição. É uma nova maneira, uma nova ótica para a leitura de obras de arte, né? Então, o primeiro ponto é essa força da imagem, essa característica única do artista faz com que ele se popularize. Outro fator que eu acho super importante é a produção, né? Pablo Picasso, aí foi estudos recentes,
enfim, classificam o Pablo Picasso como o artista com maior produção da história da arte, né? Catalogada aproximadamente mais de 45 mil obras. Pablo Picasso incessantemente produzia. Picasso foi passeando, né? Foi experimentando de maneira muito dedicada e revolucionária várias linguagens artísticas. Então, pintura, escultura, gravura, cerâmica, colagem, cenário, até moda, ele vai trabalhar. Então, essa multilinguagem muito típica do Pablo Picasso faz com que ele esteja presente em diversos ambientes artísticos, de diversas, como posso dizer, um leque muito amplo de atividade, né? Ele não fica preso a uma única linguagem. A pintura, é óbvio que a pintura vai deixar ele mais famoso, mas trabalhar com escultura, trabalhar com cerâmica, trabalhar com cenário, cenografia, trabalhar com gravura, trabalhar com litografura, faz com que ele esteja, ele, a obra dele, a identidade artística dele, a poética dele, esteja presente em vários cenários dentro do circuito das artes, né? Então, Picasso aí, pintor, escultor, gravurista, ceramista espanhol, nascido em Málaga, lá em 1881, é considerado, ao meu ver, o quinto artista mais popular da história da arte, tá? Vamos lá, em quarto lugar nós temos o nosso outro espanhol, né? Mas é precursor de uma outra vanguarda, de um outro movimento, o mestre, o rei do surrealismo, o nosso amigo Salvador Dalí. Salvador Dalí. Deixa eu diminuir um pouquinho a foto dele. E tá aí, né? Pela foto, a gente já entende o quão excêntrico, o quão diferente era a figura do Dalí para a história da arte, fugindo totalmente daqueles padrões de artista que fica recluso no ateliê, pesquisando, pintando todo sujo de tinta e por aí vai. Dali ele traz uma nova, um novo estereótipo ao artista, né? Dali nasceu na Catalunha, na Espanha, em 1904, vai falecer em 1989. E vamos lá. Eu acho que aqui vale o ponto. O Dalí antecede a pop art, antecede artistas como Andy Warhol, mas eu colocaria, antes mesmo de falar da obra de Dalí, eu colocaria a personificação, né? O personagem criado por Salvador Dalí. Então, a estética da vestimenta dele, os bigodinhos, né? As entrevistas que ele deu durante aí a sua carreira, destacam um artista preocupado com a imagem artista, né? E não a obra apenas. Não desqualificando, não menosprezando a produção artística do Dalí, mas eu acho fundamental a gente destacar que o Dalí foi o primeiro artista que se preocupou no artista, né? E em paralelo na arte, a obra do artista. O que eu estou querendo dizer com isso? O Dalí ele criou um personagem para ele, né? É uma figura excêntrica, de entrevistas escandalosas, de festas e entrevistas super constrangedoras, onde ele saía gritando palavras aleatórias no meio da entrevista. Tem uma passagem da vida dele onde ele andou com tamanduás em Nova York, na coleira. O próprio bigode, que ele falava que eram anteninhas psicodélicas, e se tivesse os dois bigodinhos para cima ele estaria feliz, os dois bigodes para baixo ele estaria mais triste, desmotivado. Então essa figura artista criada por Dalí, faz com que ele já seja muito bem recebido pelas mídias, já cria um burburinho só pelo fato da presença de Dalí, que era uma figura extremamente excêntrica, extremamente cômica, enfim, o inesperado era sempre comum, o excêntrico, o louco, era o padrão da personificação da persona Salvador Dalí. Então aí o primeiro ponto né, a mídia está aí para abraçar e para expor aquilo que produz conteúdo, aquilo que produz comentários, enfim. E Dalí era o prato cheio disso, assim como mais para frente vai ser Andy Warhol, mas o Dalí um pouco antes ele já entregava
os jornais, para as revistas, e próprio no final da carreira para a televisão, já entregava essa figura excêntrica, essa figura estranha, peculiar e super popular, né? Agora, se a gente fala das obras, né? O Dalí como precursor do surrealismo, né? Talvez não, o nome mais importante, mais popular, mais famoso do surrealismo, o Dalí, ele traz uma questão que é fácil de ser popular, que é a questão do sonho, a questão do lado onírico, né? Aí trazendo um pouco de Freud, né? A inconsciência, os traumas, os desejos reprimidos. Então, são temáticas extremamente populares. Então, quando eu em sala de aula explico o surrealismo, explico o Salvador Dalí, tem uma aceitação muito fácil dos alunos, porque todo mundo gosta de saber sobre sonho, inconsciente, medo, trauma, pesadelos, desejos, impulsos, né, pulsões e por aí vai. Então, por trabalhar, por ser um artista surrealista, por ter a influência freudiana na sua obra, que trabalha com a questão do sonho, né, do inconsciente, os temas das obras do Dalí são de fácil aceitação popular, né? Essa obra mais famosa dele, sem dúvida nenhuma, que é a Persistência da Memória, onde ele coloca uma árvore seca, uma árvore morta, simbolizando o esquecimento, esse relógio derretendo, simbolizando um signo, né, da memória se esvaindo, se derretendo conforme o tempo passa, né? Então essas figuras emblemáticas, simbólicas, cheias de misticismo, são de fácil aceitação, né? São bem populares. Dalí, pintor, escultor, cineasta, também trabalhou com literatura, também, então pega um pouco aquela questão do Pablo Picasso de trabalhar um artista de várias linguagens, trabalhando com temáticas do sonho, do inconsciente, do prazer, né? Então, somada essa figura excêntrica, louca, inesperada, faz com que, sem dúvida nenhuma, Salvador Dalí esteja nessa minha lista, em quarto lugar, como um dos artistas mais populares da história da arte, né? Então, tem muito conteúdo de Dalí, tem muito conteúdo de Pablo Picasso na internet, né? Então, filmes, livros, né? Não dá tempo aqui da gente falar de tudo, mas se você dá uma pesquisada rápida, diversos filmes, diversos documentários, livros, que vão aí contar um pouco a vida desses artistas. Em terceiro lugar, então, aí voltando, então a gente está aqui muito preso ao século XX, né? Agora, ainda um pouco mais lá para trás, século XV, a gente vai falar de um artista renascentista chamado Michelangelo de Buonarroti, nosso amigo italiano, nasceu lá em Caprese, na região da Toscana, na Itália, nasce em 1475 e vai falecer em 1564. Michelangelo de Buonarroti, eu acho que se a gente tem a figura de Dalí como um excêntrico, uma figura popular, que moldou a sua imagem para ter mais aceitação, para ter mais alcance, o Michelangelo e toda essa geração, né, dos artistas do Renascimento, no caso aqui toda a geração não, porque tem alguns nomes do Renascimento que tinham uma popularidade e forjava muito bem essa imagem de artista, gênio, com os dons divinos e tal, mas aqui em específico o Michelangelo, um cara mais recluso, mais introspectivo, que aí vai ser popular, vai ter o seu alcance, a sua relevância e o seu reconhecimento exclusivamente a partir da sua obra, né? Então, excluindo, pouco se sabe da personalidade de Michelangelo, mas é aquele cara que se defende como popular, que se defende como relevante historicamente, artisticamente, justamente pela sua produção, né? Técnica, domínio de anatomia, pesquisas avançadas em desenhos e representações do corpo humano e de tudo que ele produziu, um nível técnico assim absurdo, como era um padrão dos artistas renascentistas, né? Então, em primeiro ponto, o domínio técnico,
mesmo a beleza dos estudos que Michelangelo fazia antes de fazer qualquer produção, já coloca ele como um artista de alcance, de relevância, e que fatalmente será reconhecido pela eternidade, né? E aí a gente tem que destacar, que eu acho que o que mais aqui pega, porque esse padrão de domínio técnico, de estudo, de pesquisa, da racionalidade, da busca pela excelência, é quase que um padrão unânime nos artistas do Renascimento. Mas onde eu coloco o Michelangelo um grau acima de todos os outros é a sua produção específica em algumas obras, né? A gente tem a escultuária do Michelangelo como Pietà e Davi, que são obras que você não precisa saber uma vírgula sobre história da arte, você não precisa saber uma vírgula sobre técnica de escultura, basta olhar para você ser impactado pelo aquele domínio, pela aquela magnitude, aquela beleza, o êxtase que você tem em presenciar uma escultura do Michelangelo. Mas, de todas as obras, a gente não pode não citar a composição do teto da Capela Sistina, né? Então, essa obra dele, essa eu faço questão de até tampar meu rosto aqui para dar mais destaque para vocês. Isso aqui precisa ser levado em consideração quando a gente fala da popularidade de Michelangelo, né? O trabalho, essa pintura em afresco, em paredes e teto da Capela Sistina, 13 metros de largura por 39, se eu não me engano, de comprimento, representando as principais passagens bíblicas aí. Esse trabalho coloca num nível de excelência, num nível de sofisticação, empenho e trabalho e genialidade que imortalizam o artista. Então, acho que com essa obra, por estar onde está, dessa sala, né, onde acontece o conclave, da importância desse ambiente, da importância desse espaço, da complexidade técnica, iconográfica e a relevância histórica de tudo isso, do ambiente, dessas imagens criadas por Michelangelo, fazem com que ele seja extremamente popular e extremamente relevante para toda a história da arte. Então, Michelangelo aí, ocupando, ao meu ver, o terceiro lugar em questão de popularidade. Michelangelo também pintor, escultor, arquiteto, né? A cúpula da Capela Sistina foi projeto de Michelangelo. A pintura da Sistina, desculpa, a cúpula da Catedral de São Pedro, no Vaticano, foi projeto dele. Mas eu acho que a pintura da Sistina é a obra mais impactante, a obra mais, ao meu ver, tecnicamente, historicamente mais relevante. Mas acredito que a escultuária do Michelangelo seja assim o seu auge em questão pessoal. Ele mesmo se colocava mais como escultor do que propriamente como pintor. Mas historicamente, eu acho que a pintura, a composição, todo esse trabalho da Sistina imortalizam e traz uma popularidade, um reconhecimento ao alcance extremamente relevante ao Michelangelo de Buonarroti. Em segundo lugar, eu fiquei em dúvida entre segundo e primeiro lugar, mas tirando o meu favoritismo, eu coloquei Van Gogh, né, o holandês Vincent van Gogh, nascido em 1853, faleceu em 1890, nasceu na cidade de Zundert, na Holanda, desculpa, e vai falecer em Anvers, na França, tá? E aí, o que se fala dele, né? É o cara. Na lista aqui que eu passei para vocês, é o único que teve a sua relevância, a sua popularidade, o seu reconhecimento póstumo, né? Van Gogh em vida foi um artista extremamente solitário. Eu vou me prender aqui em falar sobre a popularidade, não sobre a biografia de Van Gogh, porque a minha paixão por Van Gogh, para quem me conhece, é declarada, para mim é o artista mais importante da história da arte, o mais incrível de todos. E aqui dá algum crédito ao meu favoritismo, né, na hora que eu estiver falando de Van Gogh.
mas vou tentar me deter a explicar o porquê da popularidade do Van Gogh, que nem sempre foi assim, né? O Van Gogh ele vai ser extremamente anônimo, esquecido, ignorado pelos grandes colecionadores, as grandes galerias, enquanto vivo, né? Há indícios que vendeu algumas obras, poucas obras, mas com valores assim irrisórios, comparado aos valores das obras dele hoje em dia. Então, Van Gogh, sim, é um artista que foi ter o seu reconhecimento, sua popularidade depois de morto. Isso se deve muito aos expressionistas, às pesquisas que teve depois da morte dele e com o auge, com o avanço das vanguardas modernas, né? Os pós-impressionistas, onde alguns historiadores enquadram Van Gogh como um pós-impressionista, um impressionista tardio, mas tem uma outra linha de pesquisa, uma outra linha de historiadores que já colocam Van Gogh como um expressionista. O fato de Van Gogh não se enquadrar em um estilo vai ser assim o grande auge dos artistas que vieram depois dele e justamente buscavam essa ausência de uma caixinha que fechasse o estilo do artista. E aí eu tenho que citar, por exemplo, artistas como Edvard Munch, né, autor, pintor do Grito, uma obra extremamente popular também, que vai fazer algumas citações a respeito de Van Gogh como um artista do futuro, né, um artista que estava à frente do seu tempo. Então, fato é que Van Gogh vai ser reconhecido póstumo, vai ser reconhecido após a sua morte, justamente por esses artistas que buscavam uma liberdade, uma identidade artística fora desses padrões, né? Fora dessas caixinhas que ditavam se você era impressionista, pós-impressionista, expressionista e por aí vai, né? A liberdade temática, a liberdade cromática, a ausência de perspectiva, a expressividade na pintura, a questão emocional sendo quase que instintiva na hora de pintar, a necessidade de pintar, a necessidade da arte. Um artista que passa a vida inteira sofrendo com diversas questões psicológicas, sofrendo, a gente pode chamar de bullying, mas um preconceito, uma violência com toda a sua vizinhança, um tido como louco, depravado, estranho, excêntrico, viver a vida inteira nessa situação deplorável, triste, e passar a vida inteira pintando, a vida inteira acreditando que a pintura era a única saída para a sua realização pessoal e quase espiritual, né? Enfim, aí já colocam Van Gogh num nível que a gente não tem nem como questionar, né? O cara não vender, não lucrar, não ter reconhecimento, não ter renome, não ter fama nenhuma, e mesmo assim morrer acreditando na sua obra, na sua arte, isso para mim faz com que Van Gogh já seja relevante, independente de qualquer coisa, né? Sobre as obras, né? Então deixa eu pagar aqui sobre as obras, a obra mais popular dele é A Noite Estrelada. E aí lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei na questão da identidade, né? Não precisa assinar para saber que é Van Gogh. Não precisa... Eu poderia colocar outras obras aqui dele, os diversos autorretratos que ele fez, que ele produziu, e outras paisagens, os girassóis e por aí vai. Eu não preciso dizer que é Van Gogh. A obra dele ele tem uma força visual, uma identidade muito forte no seu trabalho, né? A relevância histórica como um artista que não desistiu do seu trabalho, que viveu até o último instante pensando que a sua obra seria reconhecida, o amor pela obra, o amor pela arte, o amor pelo trabalho, faz com que ele, mesmo depois de morto, ganhe uma relevância e ganhe uma popularidade assim incrível. Eu admiro muito essa força da obra do Van Gogh, da história do Van Gogh, porque ele abraça, né? Van Gogh ele consegue abraçar os jovens, as crianças, os adolescentes, até os mais idosos. O Van Gogh é um artista reconhecido e admirado quase por uma unanimidade, né? Isso por quê? Porque aí eu coloco os meus critérios. Primeiro, a força e a beleza cromática das suas obras, né? Então, o azul intenso de Van Gogh, o amarelo intenso de Van Gogh,
a expressividade do traço, a identidade da sua obra, já coloca ele como um artista popular. Outra coisa muito interessante, essa questão biográfica do Van Gogh, como artista que sofreu a vida inteira, como artista que não teve sucesso, como artista que foi renegado, rejeitado, que sofreu questões psicológicas, e transtornos. Hoje a gente tem alguns especialistas, biógrafos do Van Gogh, que vão atestar esquizofrenia, bipolaridade. Então, esse artista atormentado mentalmente atrai uma atenção do povo, do público, né? Atrai um interesse e uma certa piedade, né? Como seria Van Gogh hoje, sabendo que teve o reconhecimento e teve toda essa valorização a respeito do seu trabalho, né? Infelizmente ele não conseguiu ver essa fama, esse reconhecimento, esse aplauso que o mundo dá às obras dele. Então, a iconografia, a visualidade que Van Gogh produz, a ausência de se enquadrar em um estilo. Ele até que tentou ser impressionista, ser pós-impressionista, mas não se encaixou. A força visual, as cores, né? A identidade, quando você olha a obra, já reconhece. E todas essas questões psicológicas, esses transtornos que ele viveu, e mesmo assim morrer pintando, mesmo assim acreditar na sua obra até o fim da vida, faz com que o público abrace Van Gogh. E hoje, muito querido, né? Muito... Você vê mochila, você vê tênis, você vê diversos filmes, documentários, livros, capas de caderno, wallpaper de celular, né? Fundo de tela de celular, tatuagens. Então, Van Gogh e sua obra hoje, com certeza, está aí como a popularidade que ele sempre mereceu. E eu coloco em segundo lugar. E aí, primeiro, não dá para não ser ele, né? Por mais do meu favoritismo a Vincent Van Gogh, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, Leonardo da Vinci. O cara. Nascido na cidade de Vinci, lá na Itália, em 1452, vai morrer em 1519. O nosso amigo aí, o multiartista, o artista cientista, o artista pesquisador, que foi pintor, escultor, arquiteto, anatomista, inventor, cientista, enfim. É o cara. E eu acho que, antes de me estender falando mais de Leonardo, não à toa a obra dele é considerada a mais popular da história da arte, é a Gioconda, né? A famosa Mona Lisa. Então, se a obra mais popular da história da arte é a Mona Lisa, obviamente o artista mais popular, ao meu ver, logicamente deve ser o nosso amigo Leonardo. Só que aí os critérios acho que são outros. Acho não, né? Tenho convicção que são outros. Em segundo lugar, Van Gogh, e eu destaquei aqui os motivos por ele estar em segundo lugar. O Leonardo, ele está em primeiro lugar exclusivamente pelo seu feito, pela dedicação, pelo seu trabalho. Por exemplo, como eu vou repetir aqui, pintor, escultor, arquiteto, anatomista, inventor, cientista, botânico, matemático. Trabalhou em questões... em projetos de hidráulica, protótipos como todo mundo já conhece aqui, protótipos como asa delta, helicóptero, balão, tudo desenhado, tudo pensado por esse cara. E aí eu acho que está a relevância do Leonardo da Vinci, justamente pela sua dedicação, pela sua entrega e pela sua contribuição técnica e científica para a história da arte, né? Então, Leonardo, sendo esse multiartista rodeado de grandes nomes do Renascimento italiano, sendo muito bem recebido, muito bem remunerado, recompensado pelo seu trabalho, questão financeira mesmo, pelos grandes nomes do Renascimento, banqueiros, duques, né? Condes e por aí vai, da mais alta classe, da nata econômica, burguesa, intelectual da Itália, da Renascença italiana, aí aos pés e aplaudindo toda a produção de Leonardo, faz com que ele facilmente seja reconhecido e a imagem, o trabalho e toda a produção do Leonardo seja imortal, seja perpetuada por conta dessa aceitação da mais alta burguesia renascentista.
E aí perpetua-se o nome dele, né? Um dos museus mais famosos do mundo, Museu do Louvre, contempla a obra mais famosa do mundo, que é a Mona Lisa, produzida por ele. Então não tem como não ser popular, né? É quase que uma consequência impossível de ser negada, né? A relevância histórica, a habilidade técnica, a presença em projetos inovadores, em pesquisas inovadoras para a época e para toda a eternidade, fazem com que aí o nosso amigo Leonardo da Vinci seja colocado, ao meu ver, como em primeiro lugar no artista mais popular da história da arte. Aí, de novo, né, a obra mais famosa, mais popular na nossa querida Gioconda, mais conhecida como Mona Lisa. Bom, eu falo em aula, né? É quase que obrigatório para o ser humano nascer, crescer, se reproduzir, morrer e antes de morrer saber que Leonardo da Vinci existiu, saber que a Mona Lisa é uma obra do Leonardo e por aí vai. Não vou entrar em análise semiótica da obra, mas aqui o foco mais para a popularidade, a relevância e o alcance que esse artista tem. De novo, vindo com aquela ideia das obras do Van Gogh, a Mona Lisa é presente em desenhos animados, em livros, em ilustrações, em montagens, em colagens, em camisetas, está enraizado na cultura popular, né? Então a Mona Lisa, tem Lego da Mona Lisa, tem quebra-cabeça da Mona Lisa. Eu acho que essa maneira com que as obras de Leonardo da Vinci e a figura dele penetram na cultura popular, em produtos de consumo e por aí vai, eternizam ainda mais esse grande nome, esse grande artista. Bom, já foi a lista dos 5, né? Então, em quinto, Pablo Picasso, Cubismo, Salvador Dalí em quarto lugar, ali um representante do surrealismo, Michelangelo Buonarroti em terceiro, né, representando o artista renascentista e o renascimento cultural. Vincent van Gogh no pós-impressionismo e no expressionismo, mas todas essas questões da força da imagem e da vida, da biografia sofrida de Van Gogh faz com que ele seja extremamente popular. E, em primeiro lugar, o Leonardo da Vinci, né, também renascentista, o multiartista, cientista, o expert, o técnico, o inventor Leonardo, com a obra mais famosa da história da arte, que é a Mona Lisa. Vale destacar também que Leonardo é o autor, criador da obra mais cara da história da arte, que eu já comentei em outro vídeo aqui, falando de valor e preço, que é o Salvator Mundi, a obra mais cara da história da arte. E aí eu vou abrir um parênteses para mais 2 nomes. Então, essa lista que era 5 artistas mais populares da história da arte, eu destaco aqui mais 2, que eu não vou me estender tanto falando, mas acho que vale a pesquisa, vale dar um plus aí na sua pesquisa a respeito de popularidade dentro da história. Que é o nosso amigo norte-americano, nascido em Pittsburgh, na Pensilvânia, no ano de 1928, morre em 1987, precocemente, o nosso amigo Andy Warhol, né? Aqui, nosso amigo Andy Warhol. Eu comentei ele falando de Salvador Dalí. Andy Warhol é aquela figura também que entendeu bem a ideia de artista, né, para mídia, a figura artista, e depois, em paralelo, a obra criada, né? Andy Warhol também foi aquele que manipula-se para ser aceito, para ser visto, para ser exposto nas grandes mídias. Estou falando em uma outra geração, Andy Warhol aí, o auge nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, o pioneiro da pop art. Então, Andy Warhol também extremamente popular, não à toa, criador da pop art, precursor da pop art norte-americana, criando obras com apelo popular absurdo, né? Então, ícones da cultura pop são representadas nas obras do Andy Warhol. É um artista também que vale estar nesse plus que eu fiz aqui no Top 5. Andy Warhol também é um grande nome, reconhecido, um alcance incrível, né? A mídia abraçou muito bem a figura
criada pelo Andy Warhol, a figura que eu falo, a persona artística de Andy Warhol, tem uma relevância histórica tremenda, né? Trazendo realmente a cultura pop para dentro das galerias, para dentro dos museus, e quebrando esse tabu de arte pop e arte erudita. Andy Warhol, ele funde tudo isso de uma maneira extremamente revolucionária. Para mim, aí, os artistas mais incríveis da história da arte. E, para finalizar, mais um nome, um plus aí, um extra nesse top 5 é a nossa amiga Frida Kahlo, mexicana, nascida lá em 1907, morreu em 1954. Nossa amiga Frida Kahlo trazendo a figura feminina, né, para esse ranking. A figura da Frida é extremamente popular por questões artísticas, óbvio, mas eu acho que a presença feminina, o viés político muito ativo da Frida e essa militância, não vou dizer militância, porque a Frida não se enquadraria essa, mas um viés feminista, né, dentro da história da arte, e mais do que feminista, anticolonialista, defendendo tradições e a própria estética mexicana, rompendo com os padrões de beleza europeu, além de romper, criticando muita influência europeia na pintura sul-americana e da América Central, ali no México. Então, a figura da Frida como a bandeira da artista mulher mexicana, lutando contra o machismo dentro da história da arte. Tem as questões, né, trágicas da vida, o acidente que ela sofre, um acidente de bonde, onde ela vai ter um problema seríssimo na coluna e ficar acamada um bom tempo, e mesmo assim persiste na obra, onde ela vai produzir diversos autorretratos e tal. O relacionamento que ela teve com o Diego Rivera, um muralista famoso no México, um relacionamento extremamente conturbado, envolto de traições, típico de uma novela mexicana. O caso que ela teve com Trotsky, quando o Trotsky se refugia, se esconde no México, enfim, todo o posicionamento marxista, político, uma mulher extremamente erudita, inteligente, politizada, né, militante, uma busca incessante pela liberdade do corpo feminino, pela liberdade da estética feminina. Então, ela... Putz, falei bastante, né? Falei rápido, mas a Frida, ela é com certeza esse rosto, né? E as obras de Frida Kahlo merecem destaque, né? Quando o assunto é popularidade, né? Popularidade, militância, a busca quase que revolucionária da figura feminina na história da arte, por aí vai. Esses autorretratos dela são icônicos, né? E extremamente populares, reconhecíveis pelo público, pela história da arte. Bom, estamos chegando a 43 minutos, tempo pra caramba falando, mas tá aí a minha lista dos 5 artistas. Expliquei bem aí os critérios que eu utilizei para a escolha desses nomes. Espero que tenham gostado. A popularidade é algo super importante para a conexão entre artista e público. E é isso, né? Os 5 nomes mais populares da história da arte, um pouquinho sobre a vida, a obra e o porquê dessa popularidade, ao meu ver. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Espero ter contribuído aí um pouquinho no repertório artístico e cultural de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, abraço.